Cumprimento a todos os organizadores e participantes do Colóquio Internacional sobre o aumento da violência e tendências preocupantes na Amazônia. Parabenizo pela iniciativa e a oportunidade desse debate nesse momento tão difícil que estamos atravessando aqui no Brasil, um verdadeiro desmonte da governança ambiental brasileira. Eu costumo situar os problemas contra a proteção da Amazônia em dois níveis. Um tem a ver com um problema de natureza global, porque se não reduzirmos as emissões de CO2 e a Terra continuar aquecendo e ultrapassarmos os 2 graus Celsius, a Amazônia será destruída, mesmo que aqui a gente chegue no desmatamento zero. Por isso é fundamental a redução global de emissão de CO2. O outro tem a ver com o desmonte da governança ambiental brasileira feita pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Em menos de um ano ele já tinha desmontado a política ambiental. Agora, após um ano, declaradamente, nós estamos vivendo uma situação de terra arrasada. O governo Jair Bolsonaro é declaradamente negacionista, antiambientalista, e não foi por acaso que ele trabalhou na prática e no discurso para desmontar o legado de mais de 30 anos de governança socioambiental brasileira. Eu costumo dizer que diferentes governos, uns mais, outros menos, deram uma contribuição para melhorar a governança ambiental brasileira. Mas o governo do presidente Jair Bolsonaro tem trabalhado no enfraquecimento do Ministério, cortando seu orçamento. Hoje o Ministério é só uma casca, enfraquecendo o IBAMA, que é o órgão de fiscalização, o Instituto Chico Mendes, que é o órgão de gestão das unidades de conservação, e o INPE, que é a instituição que faz o monitoramento por satélite. Além disso, o governo está com uma medida provisória no Congresso para regularizar áreas que foram ocupadas ilegalmente, ocupação de terra pública. E como se não bastasse, o projeto que ele tem para a Amazônia vai deixar um rastro de destruição, porque é baseado em mineração em terra indígena, abertura de novas áreas para atividades de pecuária e de agricultura ou exploração florestal. Também está com projetos de grandes hidrelétricas e de rodovias. Nós vivemos uma situação em que as pessoas têm dificuldade de compreender o que aconteceu. Por quê? Durante 10 anos, nós conseguimos reduzir desmatamento em mais de 80%. Isso aconteceu graças ao Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que foi implementado e elaborado durante a minha gestão e que conseguiu reduzir desmatamento nessa proporção, mesmo com a economia crescendo a uma média de 3 a 4% ao ano. Agora nós temos uma situação de descontrole quando temos um baixíssimo crescimento. As pessoas não entendem o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas eu tenho algumas questões que eu gostaria de pontuar. Existem muitas razões pelas quais nós temos hoje um governo com o perfil contrário a direitos humanos, como é o governo do presidente Bolsonaro, a meio ambiente, há uma série de avanços, civilizatórios desse início de século. E eu diria que é em função de uma grande decepção que a população brasileira viveu com os governos de esquerda e de centro-direita, que trocaram o projeto de país pelo projeto de poder, se envolvendo com graves casos de corrupção. Um exemplo disso foi o caso de Belo Monte, uma hidrelétrica com alto impacto ambiental, com prejuízo para as populações indígenas, para o meio ambiente, para as populações locais, inclusive em função do aumento da violência, um empreendimento que não tinha viabilidade econômica, social, ambiental e cultural e que mesmo assim foi feito. E foi feito em função de que recursos desse projeto foram desviados para planos e projetos de se perpetuar no poder com eleições milionárias, com desvio de recursos que foram feitos durante essa obra. Existem muitas formas da gente contribuir para fortalecer a resistência contrária à destruição da Amazônia. Uma delas é apoiando a comunidade científica. Existe um painel científico que é coordenado
pelo professor Carlos Nobre, o painel científico para a Amazônia, que além de diagnósticos, apresentará sugestões de políticas públicas para reverter a destruição da Amazônia. Uma outra forma é apoiando projetos de desenvolvimento sustentável, principalmente para as populações locais. E ainda ajudando a fazer com que as informações de qualidade elas possam circular, porque hoje existe uma máquina de fake news que desorganiza e desestrutura qualquer resistência. E ainda termos o apoio às populações locais. Essas populações estão cada vez mais vulneráveis, sendo acossadas pela violência, e é fundamental que se tenha uma ação favorável à proteção de seus direitos. Eu desejo a todos vocês um bom debate e que a gente possa, a partir de encontros como esses, fortalecer cada vez mais a solidariedade e o apoio à resistência contra a destruição da Amazônia.